Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Embora o STF tenha decidido que jornalismo não é profissão, preferimos o entendimento de Hipólito da Costa, que em 1808 viu os redatores das folhas públicas como cidadãos ainda mais úteis do que os demais, porque apresentam os fatos do momento, as reflexões sobre o passado e as sólidas conjecturas sobre o futuro. No último programa de 2008, com aval do patrono da nossa imprensa e sem bolas de cristal, acrescentamos ao rol de atribuições dos jornalistas a tarefa de desdobrar os fatos de hoje até chegarem ao amanhã. Com os mesmos convidados e idêntica disposição, 1 ano e 6 dias depois, vamos avaliar o que aconteceu e identificar as tendências que ora estão gestadas. Nossa tarefa no ano passado foi facilitada por 2 fatos decisivos ocorridos pouco antes. Não seria difícil prever que a quebra de grandes instituições financeiras em Wall Street e a vitória de Barack Obama produziriam fortes alterações no cenário econômico americano, internacional e também no brasileiro. Fomos prudentes ao concluir que a crise financeira seria atenuada no Brasil, porém fomos mais longe no exercício prospectivo ao imaginar o declínio do capitalismo irreal, desregulado e delirante. Nesse contexto, era inevitável mencionar um Estado mais presente e lembrar o presidente Franklin Roosevelt e seu New Deal progressista dos anos 30 do século passado, que Barack Obama não poderia ignorar quando assumisse. As efemérides nos espreitavam. Os 70 anos do início da Segunda Guerra Mundial nos empurrou para o conjunto de fenômenos responsáveis pela maior catástrofe produzida pela humanidade nos últimos 500 anos e ainda não superados. Daí foi um passo para falar nos aloprados políticos e nos fantasmas do fanatismo e da intolerância disfarçados atrás das religiões, todas as religiões. A segunda efeméride também relacionou-se com a Segunda Guerra. Os 20 anos da queda do Muro de Berlim deveria marcar o fim da Guerra Fria, mas serviu para exibir os perigos do pensamento único. Outra herança da Segunda Guerra Mundial, esta foi positiva. A criação da Comunidade do Carvão e do Aço, que acabou com as guerras no coração do velho mundo e desaguou na criação da União Europeia, primeira federação supranacional da história da humanidade. Porém, aqui no Novo Mundo, este modelo de integração não pegou e só conseguirá decolar quando os caudilhos sossegarem. Óbvio, não poderíamos esquecer a mídia, especialmente a imprensa. A crise que a assola já dura 2 décadas. Na realidade, é uma crise de identidade estimulada pela explosão das novas tecnologias e pela concentração empresarial. Uma imprensa pouco diversificada não avança e não promove avanços. E o que nos espera em 2010? Mais do mesmo? Muito mais, certamente. Os processos não se interrompem, só tendem a engrossar. E algumas circunstâncias de ontem, hoje, ficam mais agudas e mais prementes. Hora de perguntar: para onde vamos? Vamos ver como ficou o resultado da votação na urna eletrônica do nosso site. A pergunta era: a que atribuir a ausência da maioria das entidades empresariais da CONFECOM? Ao todo foram 549 votos. 72% atribuíram a falta de disposição dos empresários para debater a mídia e 28% acreditam que a causa foi a reação à partidarização da pauta da conferência. A pergunta desta semana é: como você avalia o desempenho da mídia brasileira em 2009? Excelente? Bom? Satisfatório? Insuficiente ou péssimo? A votação deve ser feita apenas em nosso site, no endereço que você vê aí na tela. Para analisar a mídia em 2009 e refletir sobre as pautas que virão por aí em 2010, estão comigo aqui no estúdio
da TV Brasil, o cientista político, o professor de teoria política Renato Lessa, o economista e ecologista Sérgio Bessermann e o jornalista Cláudio Boiunga, aqui da TV Brasil. E nós vamos começar por um assunto que foi mencionado no ano passado, mas não foi, digamos, não provocou, digamos, um alerta especial, porque não havia razões, talvez. Foi a questão do clima. Não é? A questão do clima dominou o fim deste ano de 2009 e vai marcar certamente o de 2010. E vamos ouvir o que tem a dizer Sérgio Bessermann Viana, que acaba de voltar de Copenhague. Ele é economista, ecologista, presidente da Câmara de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura do Rio de Janeiro e professor de economia da PUC Rio de Janeiro. Foi presidente do IBGE e diretor de planejamento do BNDES. Sérgio, quais as novidades de Copenhague projetadas para frente? Bom, a reunião fracassou no sentido de ter produzido uma declaração política fraca. Não se esperava um acordo diplomático com força de lei, porque estava claro já que os temas em discussão envolvem uma quantidade de recursos extremamente significativa e os estados principais, vamos lembrar que Estados Unidos e China sozinhos são responsáveis por 45% das emissões de gases de efeito estufa e eles não haviam produzido um acordo. Então não se esperava o acordo, mas a declaração acabou sendo fraca. Nada de tão importante assim aconteceu na Dinamarca, mas, no meu modo de ver, houve algo de extraordinário nessas 2 semanas. Esse novo fenômeno, que é a opinião pública mundial, mobilizou-se em torno de um tema global como de forma nunca antes vista. A informação, o conhecimento sobre os enormes impactos do aquecimento global na vida de todos, nas populações, na economia e na sociabilidade da civilização, ficaram sendo discutidos nos lares, nas ruas, e de modo que, para frente, para 2010, eu diria, nós não temos marcado, haverá uma conferência no final do ano, a nova Conferência das Partes, a COP16, na Cidade do México. Alguma expectativa será gerada, mas o mais importante é que não haverá perda de momento. Essa é a minha previsão, pode ser também a expressão do meu desejo. Pelo contrário, os governantes do mundo estarão colocados mais do que nunca sob a pressão dos cidadãos dos seus países e do interesse global, até porque o aquecimento continuará provocando, infelizmente, eventos climáticos numa frequência maior do que estávamos habituados e uma série de outras consequências. Mas eu acho que um dado importante que essa pressão da opinião pública, da sociedade mundial, porque já há uma sociedade mundial hoje, é sintomática e está na capa da última revista Economist, que é uma revista, eu não digo conservadora, mas é uma revista de economia e negócios e obedece, digamos, uma posição mais centrista, não é? E a capa diz, o progresso está em discussão. Quer dizer, eles já começam a arguir se vale tudo, se o progresso é justificativa para acabar com o dia de amanhã, não é? Acho muito importante. Renato Lessa, cientista social, doutor em ciência política pelo Instituto Universidade de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPES, é professor titular de Filosofia Política do IUPES e da Universidade Federal Fluminense, diretor-presidente do Instituto Ciência Hoje. Renato, como é que você vê esse questionamento do progresso? Quer dizer, o homem para agora para dizer, espera aí, vamos devagar, porque o negócio tem preço.